Você já ouviu falar em substituição tributária? O que é a substituição tributária? O próprio nome já te leva a ter uma ideia do que seja. Substituição tributária. A substituição tributária é quando você transfere a responsabilidade do pagamento do imposto, do tributo, para uma outra pessoa que inicialmente ela não seria responsável, mas a legislação determinou que ela fosse. Exemplo, numa empresa, numa loja, por exemplo, você comercializa uma mercadoria. Aquele dono da loja, o contribuinte, ele é responsável pelo pagamento do tributo. Na substituição tributária, aquele comerciante ali, ele não vai efetuar o pagamento. Quem vai efetuar é uma terceira pessoa designada pela legislação. Um exemplo é quando você compra uma mercadoria, digamos, cigarros de outros estados. A indústria lá do estado de origem é que será o responsável tributário. Imagine um comerciante aqui do Distrito Federal comprando cerveja de uma distribuidora do estado de Minas Gerais. A empresa de lá de Minas Gerais, quando vende a mercadoria para um contribuinte localizado aqui no Distrito Federal, a indústria lá, ela vai recolher o imposto para quem? Para o estado de Minas Gerais, em relação ao fato gerador que ocorreu pela circulação de mercadorias do estado de Minas Gerais ao Distrito Federal. A substituição tributária é a seguinte: essa mesma cerveja chegou aqui no Distrito Federal e vai ser comercializada aqui no mercado interno, aqui dentro do Distrito Federal. Seria o quê? O bar, por exemplo, como exemplo, um bar que vende aquela cerveja, aquele refrigerante aos contribuintes. Ele é o contribuinte direto. Mas neste caso dessas mercadorias, a legislação, para facilitar a fiscalização, decidiu que ao invés daquele contribuinte estabelecido aqui no Distrito Federal recolher aquele tributo, quem vai recolher é a indústria localizada lá em Minas Gerais, lá em São Paulo. Ou seja, o contribuinte do outro estado, São Paulo, Minas Gerais, ele vai ser o responsável tributário pelo pagamento do tributo daquele contribuinte localizado no Distrito Federal. Então, observe bem, mudou a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Mas observe bem, a responsabilidade do responsável tributário não significa dizer que ele vai retirar dos bolsos dele aquele valor, de jeito nenhum. Ele vai fazer uma retenção daquele imposto na nota fiscal e já vai reter aquele imposto e depois repassar para os cofres do Distrito Federal. É como se fosse assim: olha, ele vai ter duas obrigações: de pagar o imposto pela operação própria, que é aquela operação que ele vendeu para o estabelecimento do Distrito Federal, e esse imposto é devido ao estado, por exemplo, de Minas Gerais. Aí ele recolhe duas vezes: um para ele, que é o ICMS próprio, que vai ficar lá em Minas Gerais, e o outro ele vai preencher uma Guia Nacional de Recolhimento, uma GNRE, para quê? Para pagar o ICMS daquele estabelecimento localizado no Distrito Federal. Só que o desembolso, o ônus, é do contribuinte substituído, ou seja, aquele localizado no Distrito Federal, ele vai, na nota fiscal, quando ele for pagar o produto, vai estar também pagando aquele valor referente ao seu imposto, que a responsabilidade para repassar aos cofres do Distrito Federal é daquele contribuinte localizado no estado de origem, São Paulo, Minas Gerais e tudo mais. Então, observe bem, definido o que é a substituição tributária e como é que é o responsável, vamos observar agora o seguinte: eu já comentei em outras aulas que o ICMS é de competência dos estados e do Distrito Federal. A legislação, ela tem um território para ter validade.
Então, por exemplo, a legislação do ICMS, ela vale dentro do Distrito Federal. A legislação de Minas Gerais vale dentro de Minas Gerais. São Paulo, idem. O que significa dizer? O limite da norma está restrito ao seu território. Mas, pois bem, e como é que você então, do Distrito Federal, vai atribuir uma responsabilidade a um contribuinte localizado em Minas Gerais, em São Paulo, em outro estado? O Código Tributário diz que tem que ter um convênio. Então, neste caso de substituição tributária, para você alcançar um contribuinte localizado em outro estado, há necessidade de ter um convênio. Um convênio, ou no mínimo um protocolo, para quê? Para que seja aplicada a legislação interna alcançada a outros contribuintes localizados em outro estado. Então, nesse momento, o que acontece? Tem um convênio entre o estado de Minas Gerais e o Distrito Federal. Formado esse convênio entre esses dois estados, a partir deste convênio poderá se atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do tributo a um contribuinte estabelecido no estado de Minas Gerais, por exemplo. A ausência de convênio ou de protocolo inviabiliza a atribuição de responsabilidade à terceira pessoa que não tenha ligação direta com o fato gerador. Quais são os tipos de mercadoria? Vou dar alguns exemplos, que são inúmeras as mercadorias que estão sujeitas ao regime de substituição tributária, ou seja, deve-se pagar antecipadamente aquele imposto. Olha só, se o contribuinte do estado de Minas Gerais tem o convênio, já determinando que tem uma parceria, digamos assim, entre o estado de Minas Gerais e o Distrito Federal. Neste caso, a existência desse convênio permite a cobrança do imposto a um contribuinte localizado em outro estado, um responsável tributário. Neste caso, o pagamento, como é que vai ocorrer o pagamento? Tem duas formas. Você que tem o convênio, tem o responsável tributário, que tem uma inscrição estadual como substituto tributário. Neste caso, ele vai efetuar o pagamento em nome do contribuinte destinatário para os cofres do Distrito Federal. Se por algum motivo ele não efetuar esse pagamento, o que acontece? O contribuinte destinatário, o adquirente, terá que pagar aquele imposto antecipadamente, ou seja, ele não vai esperar acontecer o fato gerador, porque a substituição tributária acontece antes de ocorrer o fato gerador. Agora, uma coisa importante, se você efetua aquele pagamento do imposto antes da ocorrência do fato gerador, ou seja, antes da venda da mercadoria, você adquiriu, digamos, comprou uma carreta de refrigerantes. Você não está vendendo, você está adquirindo e já tem que pagar o imposto? É porque, na realidade, nos casos de substituição tributária, mesmo não ocorrendo o fato gerador do imposto, que é aquela saída da mercadoria, você tem que pagar aquele imposto antecipadamente. É uma garantia, digamos, são vários bares vendendo refrigerante. Se o Estado tiver que aguardar o recolhimento daquele imposto nos bares, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil o Estado arrecadar o imposto referente a todas aquelas mercadorias. Mas se tiver um convênio e aquela indústria que está revendendo aquele produto tiver responsabilidade pelo pagamento do tributo, ele já vai conseguir reter aquele imposto de toda aquela mercadoria. Então, para o Estado é interessante isso, por quê? Porque ele garante uma arrecadação maior. Aparecem duas figuras, então, nesta relação: o substituto e o substituído. Aquele que tem a responsabilidade atribuída pela legislação de efetuar o pagamento no lugar de outro é chamado substituto tributário. E aquele que já vai pagar o imposto ali antecipadamente, porque já está discriminado na nota fiscal, quando ele adquire a mercadoria ele já vai ter que pagar, é o substituído. Mas digamos que por qualquer motivo o substituto não efetue aquele pagamento,
não faz não arrecada aquele tributo. A quem o fisco caberá cobrar? O substituto ou o substituído? As duas hipóteses existem, vamos analisar. O substituto reteve o imposto e não repassou a quem de direito, que seria o destinatário, então ele é que deve ser o responsável. Ele que deve estar no lado do sujeito passivo numa relação jurídico-tributária. Ele que deverá ser exigido. Por quê? Porque o contribuinte substituído tem provas de que já pagou aquele imposto, que já foi retido na sua nota fiscal, aquele valor, entende? Agora, digamos que não houve a retenção, por qualquer motivo. O que acontece? Você vai poder, o fisco vai poder exigir daquele imposto de quem? Do substituto ou do substituído? Observe bem, a responsabilidade, ela é solidária. O fisco poderá exigir tanto de um quanto do outro, porque os dois têm a obrigação de reter o imposto. Ah, mas a responsabilidade deveria ser do substituto, porque a legislação determinou. Sim, mas observe bem, a responsabilidade do substituído, ela é subsidiária. Caso o responsável não tenha pago, ele deverá pagar. Não está livre. Por quê? Porque é como se fosse assim. Ele não reteve, ele bobeou, então eu estou livre de pagar o imposto? Não, gente. Tem que pagar, porque você sabe que é devido àquele imposto. Então, neste caso, o substituído, que é aquele adquirente, deverá pagar. E o fisco poderá escolher um ou outro. Geralmente ele escolhe aquele que está mais próximo de ser alcançado. Então não se iluda. Digamos, se é do Distrito Federal e o outro contribuinte substituto é do Estado de Minas Gerais, provavelmente ele vai escolher de exigir do imposto o contribuinte estabelecido agora aqui no Distrito Federal. Agora também não pode brincar, né? Digamos o seguinte, se ele perceber que aqui no Distrito Federal o contribuinte já sumiu, desapareceu ou está com incapacidade para pagar o tributo, neste caso, ele vai alcançar quem? Ele vai exigir de quem? Do substituto. Por quê? Porque ele tinha a obrigação de efetuar aquele imposto, de reter aquele imposto e não o fez. Então, neste caso, o fisco, como fala, o leão nunca perde, né? Então, ou ele vai pegar do substituto ou do substituído. Então, neste caso, não pode o substituto falar assim, não, vamos aqui, a responsabilidade é subsidiária, então você tem que cobrar logo lá do contribuinte de destino. Você não pode alegar isso porque a própria legislação já te deu aquela responsabilidade de você reter aquele imposto antecipadamente e depois passar aos cofres do Distrito Federal. Pois bem, agora é importante também observar o seguinte, tem ocasiões em que mesmo a mercadoria estando sujeita à substituição tributária, tendo convênio, ainda assim o substituto não efetua o pagamento. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos o seguinte, operações entre indústria. Digamos que é uma indústria do Distrito Federal que está comprando de uma indústria do estado de São Paulo. Operações entre indústria, a responsabilidade pelo pagamento do tributo, ao invés de ser da indústria do estado de São Paulo, vai ser da indústria do Distrito Federal. Por quê? Porque na realidade a garantia do imposto, o que a fiscalização quer é que se garanta o tributo. Então, ao invés da indústria do estado de São Paulo ser a responsável pelo pagamento, a indústria do Distrito Federal é que será a responsável pelo pagamento do tributo de todas as mercadorias vendidas ali no Distrito Federal internamente. Quando é que não se aplica, então, a substituição tributária, embora as mercadorias estejam sujeitas a este regime? Tem o convênio das mercadorias em que estão sujeitas à substituição tributária. É o refrigerante, é o cigarro, é o medicamento, são alguns exemplos. Mas, digamos, em que caso a mercadoria está sujeita à substituição tributária e o remetente não é obrigado a recolher aquele imposto, ou seja, ele não é responsável pelo tributo, embora
seja um contribuinte de outro estado, seja uma indústria, e não será o responsável. Se você compra uma mercadoria, a finalidade da substituição tributária é você substituir aquele contribuinte individualizado, numa operação menor, por um contribuinte que vende em escala, que vende em maior quantidade. Por exemplo, a indústria, quando ela vende a mercadoria para um contribuinte, um varejista, ela vende numa maior quantidade. Neste caso, da substituição tributária, o fisco já garante aquele imposto já ali na origem. É melhor ele receber o imposto, o ICMS, da indústria de refrigerante, a recolher aquele lá do barzinho que vende lá para as pessoas e que muitos não têm o hábito de pedir a nota fiscal. Então, neste caso, para garantia do imposto, ele já recolhe lá da indústria. Mas digamos que quem está comprando essa mercadoria é uma indústria, de indústria para indústria. O que acontece? A responsabilidade vai ser transferida, não vai ser aplicada àquela indústria do estado remetente, de um estado diferente, e vai ser da obrigação daquela indústria localizada no mesmo território, digamos, no Distrito Federal. O remetente é uma indústria, é um distribuidor, é um atacadista. Ele está vendendo esse produto para um varejista localizado no Distrito Federal ou por um atacadista da mesma mercadoria, digamos assim. Então, digamos que é um atacadista do estado de Goiás vendendo para um atacadista no Distrito Federal. Quem vai ser o substituto tributário? Quem vai ser o responsável tributário? Neste caso, tem que observar o seguinte, gente, é como se fossem 3 pessoas nessa relação. Atacadista de Goiás, vendendo para o atacadista do Distrito Federal, que vai revender no varejo, para um lojista do que vende no varejo. Então, a operação, digamos assim, atacadista de Goiânia, vendendo para um atacadista do Distrito Federal, e esse atacadista do Distrito Federal vendendo para um varejista dentro do próprio Distrito Federal. De quem é a responsabilidade? Pelo recolhimento antecipado do imposto, pela retenção, logo ali já na nota fiscal, daquele imposto. É do atacadista de Goiás? É do atacadista do Distrito Federal? Ou é do varejista? O substituto, neste caso, a operação não se dá entre 2 atacadistas, Goiás e Distrito Federal, então transfere a responsabilidade para aquele atacadista do Distrito Federal, que já vai recolher o imposto, já vai reter o imposto daquele varejista localizado no próprio estado. Agora, se a operação ocorrer de um atacadista de Goiás direto para um varejista no Distrito Federal, o responsável pela substituição tributária é do substituto de Goiás. Então, há de observar na realidade se a operação que está se dando entre um contribuinte localizado em outro estado é uma comercialização no varejo ou no atacado e da mesma mercadoria, analisando essa distinção. Se for varejista, uma operação entre atacadista e varejista, o atacadista será o substituto tributário. Se for operação interestadual entre 2 atacadistas, o segundo atacadista, que é o adquirente, ele vai ser o responsável por recolher aquele imposto antecipadamente. Agora, observe bem, a substituição tributária, a ocorrência do fato gerador nem ocorreu e, no entanto, você já vai ter que reter aquele imposto. Então, é como se fosse assim, na base de cálculo, você vai acrescentar uma margem de lucro. Você vai pegar aquele valor que você adquiriu a mercadoria, vai somar ali com o frete, que foi o gasto que você teve, e mais uma margem de lucro, que geralmente nos convênios vem dizendo qual é essa margem de lucro que vai ser atribuída àquela operação. Você faz o cálculo desse imposto e depois passa por meio de uma guia nacional de recolhimento ao estado destinatário. Agora, como isso é feito antecipadamente à ocorrência do fato gerador, antes de ocorrer a venda, o que acontece? Na realidade, 3 opções pode ocorrer.
o fato gerador não acontece. Vamos supor que você comprou uma mercadoria e a mercadoria pereceu. Você comprou uma mercadoria, digamos, você comprou, um exemplo ruim que não gosto, mas o exemplo aqui serve. Digamos, você comprou uma carreta de refrigerantes e no meio da estrada essa carreta vira, acaba com tudo, assim, destrói. Então, neste caso, não há ocorrência do fato gerador. Então, na realidade, não ocorreu. Só que você já tinha retido aquele imposto, inclusive já tinha até pago, por vez, dependendo da data que você acordou da entrega. Neste caso, você poderá pedir a restituição daquele imposto que você pagou. Por quê? Porque não houve a ocorrência do fato gerador. Então, você poderá pedir a restituição do imposto. Agora, digamos, outra hipótese, você pagou mais do que era devido, porque na realidade foi feita uma promoção, aconteceu algum fato extraordinário, e aí você pega e faz o seguinte: a base de cálculo a base de cálculo real, que é aquela que de fato aconteceu, foi menor do que aquele valor que você apurou antecipadamente. Então, se a real é menor, você pagou mais, então, o que você vai acontecer? Você vai pedir a restituição da diferença do que você pagou a maior, entendeu? E o contrário, o fisco também poderá exigir o pagamento complementar quando a base de cálculo presumida, né, que foi aquela que você calculou antes da ocorrência do fato gerador, for menor do que a devida. Se você vendeu por ocasião da venda, a venda ocorreu por um preço maior e na realidade foi recolhido menor, então você cobra a diferença daquele tributo. Neste caso, a quem você vai pedir o complemento? Do substituto ou do substituído? Do substituído, porque ali naquele momento é que foi possível verificar que o fato gerador real foi maior que o devido. Ou seja, o contribuinte deveria pagar mais e pagou menos antecipadamente. Então, o fisco pode querer recolher a diferença e o substituído é o responsável por aquele pagamento. Então, vamos observar assim, neste caso de posterior avaliação do fato gerador, se é menor ou se é maior, tem que observar o seguinte: se a base de cálculo real foi maior que o devido, o contribuinte poderá pedir a restituição. Mas geralmente as legislações internas, elas permitem não a restituição, mas a compensação daquele valor. Então, ao invés de você ter pago, digamos, você pagou, um exemplo, R$1.000 e na realidade você deveria pagar só R$800, neste caso, aquele 200 que você pagou a mais é um crédito que você vai ter. É um valor que você vai diminuir das próximas, numa compensação contábil que você fará lá nos seus livros fiscais. No caso, se você pagou menos e o fisco tem que cobrar a diferença, aí não, aí vai ter que complementar com uma guia e mostrar, né, e complementar. E se o fato gerador não ocorreu em hipótese nenhuma, terá toda a devolução daquele imposto, né, você vai ter direito àquela restituição total. Aí, neste caso, você poderá tanto pedir a restituição quanto compensar em outras operações, dependendo da legislação se permite ou não. Geralmente as legislações elas permitem a compensação, ao invés de precisar restituir. Então, esse é o assunto básico da substituição tributária. Tem outros mais detalhes sobre quando o substituto é imune, ou quando tem uma liminar na justiça. Aí são casos específicos que em outro momento a gente pode tratar sobre esse assunto. Mas, regra geral, são esses os principais pontos que deveríamos destacar na substituição tributária do ICMS.